Graça e paz. Quero compartilhar hoje o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Essas instruções do apóstolo Paulo refletem aquilo que nós como cristãos devemos viver. E o apóstolo Paulo nos orienta a ter em nosso coração a palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, porque é pela palavra de Cristo que nós vivemos, é pela palavra de Cristo que nós entendemos a vontade de Deus. Nós não podemos viver alheio à palavra de Cristo. Nós devemos nos alimentar dela, nós devemos obedecer esta palavra. O apóstolo Paulo orienta aos cristãos para que eles cuidem de si mesmos através do aconselhamento, através da comunhão do corpo de Cristo no momento de culto. Como ele diz, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como nós precisamos uns dos outros para aconselharmos uns aos outros. Muitas vezes nós passamos pelas nossas dificuldades e sofremos muitas vezes sozinhos ou buscamos conselhos em fontes que não têm a instrução da palavra para nos oferecer. Mas nós devemos então nos aconselhar com toda sabedoria, a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria das instruções que vem de Deus, e assim então, vivendo em comunidade, como diz o texto, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Como é importante para o cristão ter uma vida de comunhão com os irmãos no contexto da igreja. É na igreja que nós louvamos a Deus juntos, é na igreja que nós nos alimentamos da palavra, é na igreja que nós, então, expressamos a nossa gratidão a Deus. Como é bom nós podermos desfrutar desta comunhão dos santos na igreja. E todo aquele que serve a Deus precisa ter no seu coração esse desejo. E o apóstolo Paulo termina dizendo que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Essa instrução é importante para nós, porque devemos entender que a nossa vida, em todos os aspectos, seja em palavra ou em ação, deve refletir a vontade de Deus. Se nos pegarmos em uma direção, ou em alguma ação, ou em alguma palavra que não glorifica a Deus, devemos entender que isto não provém de Deus e devemos então abandonar. Que Deus nos dê graça para vivermos na sua presença, que Deus nos dê graça para sermos cheios da sua palavra, para termos condição e sabedoria para aconselharmos uns aos outros, que tenhamos o desejo de estar na casa do Senhor, que tenhamos no nosso coração a disposição de viver em todos os aspectos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço.